O Benfica regressa aos treinos na segunda-feira. Tivemos a chegada de um reforço para a próxima temporada. Cockchu está fechado no Besiktas e temos aqui mais algumas novidades sobre a construção do plantel do Benfica para a próxima temporada. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos à Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe canada. O Benfica regressa aos treinos nesta segunda-feira e continua a haver muitas dúvidas sobre a construção do plantel do Benfica. E temos aqui alguns jogadores a chegarem. Amar Dedić e Rafael Obrador devem ser anunciados em breve. E também algumas saídas prestes a acontecer. Carreras e Cockchu estão iminentes os anúncios oficiais das suas respectivas saídas. Mas ainda continua a haver aqui muitas dúvidas. Há também a necessidade de um reforço no extremo direito, que era uma das posições no qual Bruno Lage reconheceu publicamente que era um dos desejos para reforçar a equipa. Mas com a saída de Cockchu, talvez Bruno Lage esteja mesmo obrigado a mudar a tática, colocando ali um jogador a jogar atrás do avançado, com um meio campo a 2 e não a 3. Iremos aguardar para ver quais é que vão ser as decisões. Mas de facto, 4 dias do começo da pré-temporada e a 21 dias do início da temporada com a Supertaça contra o Sporting, ainda há aqui muitas indecisões e muitas dúvidas de como é que vai ser o plantel e mesmo o 11 para a próxima temporada desportiva do Benfica. E com isso em linha de conta, vamos trazer então aqui as últimas novidades do mercado do Benfica, a nível de entradas, mas também a nível de saídas. Temos reforços a chegar a Lisboa. Rafael Obrador, lateral esquerdo espanhol de 21 anos, chegou então à capital portuguesa para cumprir o protocolo de assinatura de contrato com o Benfica e ligar-se aos encarnados por 5 temporadas. Estou muito contente, disse então o jovem jogador à chegada a Lisboa. Ele que vai custar 5 milhões de euros e viajou com os pais, agente, advogado e ainda com Rui Pedro Brás, diretor desportivo do Benfica, até ao fecho deste mercado, e recebeu a luz verde do Real Madrid para viajar então para a capital portuguesa e cumprir as formalidades antes de assinar contrato com o Benfica, os testes físicos, os exames médicos e depois assinar então o contrato para o ligar às Águias até 2030. Ontem já fizemos uma análise sobre o jogador. Se quiseres conhecer um pouco mais dele, tens um link na descrição. Mas acaba por ser aqui um atleta que não tem muita experiência e esperemos então que possa evoluir e crescer. Acaba por ser uma aposta a médio a longo prazo, sendo que à partida será Samuel Dal o escolhido para ser titular no lado esquerdo da nossa defesa. Entretanto, com o Real Madrid eliminado do Mundial de Clubes, os merengues também vão avançar na contratação de Carreras e iremos ver quais é que são os valores desse negócio, mas com esta eliminação da competição, o Real Madrid vai com tudo então para fechar essa contratação. E entretanto também aguardamos pelo anúncio oficial da contratação de Amar Dedić, lateral direito bósnio de 22 anos, que já está fechado pelo Clube da Luz, mas no qual ainda não houve um anúncio oficial da sua contratação. O jogador que já esteve na Luz quando o Benfica estava no Mundial de Clubes e depois voltou às suas férias e deve então estar com o plantel do Benfica no regresso aos treinos no dia 14 de julho. Parece que o regresso vai mesmo acontecer. O Benfica avançou de forma significativa nas negociações por João Félix e está confiante em garantir já nos próximos dias um acordo para o regresso do internacional português. É isso que garante o Mais Futebol. O processo foi acelerado depois de uma reunião de hoje à tarde entre o presidente Rui Costa e o representante do internacional português, Jorge Mendes. Portanto, está cada vez mais próximo este regresso de João Félix ao Benfica. Nas últimas horas tinha-se falado que a equipa das Águias tinha feito uma primeira proposta de 20 milhões de euros por 50% do passe do avançado português, sendo que o Chelsea dá preferência a uma transferência em definitivo, uma vez que pagou 52 milhões de euros no último verão, e no máximo dos máximos teria que haver um empréstimo com a compra obrigatória do passe no final dessa cedência. Mas parece agora que em todos os setores deste negócio, tanto do Benfica como de João Félix, como do Chelsea,
Parece já haver aqui uma plataforma cada vez mais próxima do entendimento e, sendo assim, parece que João Félix está cada vez mais perto de regressar ao Benfica, 6 anos depois de ter sido transferido para o Atlético Madrid por 126 milhões de euros. Acaba por ser aqui um namoro que vai dar casamento depois do Benfica se ter demonstrado por diversas vezes a vontade em fazer regressar João Félix. Tanto o presidente como o treinador já tinham admitido esse interesse. O próprio João Félix confirmou que tinha o desejo de regressar ao Benfica, também colocando alguma pressão no Chelsea, e parece que o jogador também terá dito ao Benfica que iria baixar significativamente o ordenado para facilitar esse regresso, e então o negócio pode estar muito, muito perto de vir a ser fechado. Parece que há concorrência por Tiago Almada. O Zenit chegou-se à frente e fez uma proposta pelo Internacional argentino. No entanto, parece que Tiago Almada está convencido pelo projeto das Águias e pretende então reforçar o Benfica, sendo que ele dá prioridade a uma equipa de uma liga forte que joga as competições europeias, que neste caso o Benfica enquadra-se nessa possibilidade, e parece que tivemos aqui um agente importante para convencer Tiago Almada a vir para as Águias, nem mais nem menos do que o capitão Otamendi, que terá falado com Tiago Almada para o convencer de que o Benfica é mesmo a melhor opção para a sua carreira. O médio ofensivo de 24 anos, que esteve emprestado pelo Botafogo ao Lyon, continua aqui com o futuro incerto. Esperemos que venha para o Benfica, sendo que já se falou que as Águias já terão feito algumas propostas com números muito diferentes. Já se falou de uma proposta de 35 milhões de euros, no qual provavelmente estaria um valor base e objetivos, mas também já se falou aqui de uma proposta de 26 milhões de euros por 60% do passe do jogador. Portanto, vamos lá ver se, com o jogador convencido a vir para o Benfica e com o Benfica a tentar tudo para garantir o atleta, se consegue convencer o outro elemento neste negócio, que é o John Textor, a vender uma das suas pérolas. O negócio já está fechado. O Cockchu vai mesmo deixar o Benfica e reforçar o Besiktas, sendo que o jogador sairá por empréstimo numa primeira fase, mas o clube da Turquia ficará com uma obrigação de compra de 25 milhões de euros, além de 5 milhões por objetivos facilmente concretizáveis. O médio internacional turco de 24 anos é esperado amanhã em Istambul, e o Besiktas espera acertar todos os estádios com o Benfica para poder apresentar o jogador já no sábado. Desta forma, não se consegue ganhar aqui grande dinheiro com o Cockchu, que sai mais ou menos pelo preço que foi comprado. O médio turco vai ter um salário de 5 milhões de euros anuais no Besiktas e irá assinar por 5 temporadas. Fica a clara sensação que o jogador, pelo entusiasmo que teve a sua contratação, por aquilo que se esperava dele, acabou por não cumprir com as expectativas. Ainda assim teve alguns bons momentos, principalmente nesta segunda temporada, onde conseguiu jogos muito interessantes, mas também teve aqui alguns episódios de alguma indisciplina, com aquela entrevista que deu a criticar Roger Schmidt, com aquele momento muito infeliz durante a substituição no Mundial de Clubes, e parece ter ficado completamente a sensação que o Benfica procurou tentar deixar sair o jogador antes do início da pré-temporada, para não haver ali um foco de conflito entre o treinador e o jogador. E enfim, não parece que seja um negócio propriamente bom, mas o Benfica vai ficar agora com algum dinheiro e com alguma folga salarial para investir em Tiago Almada e em João Félix, dois alvos para esta nova temporada. E com a saída iminente de Cockchu, o Benfica vai precisar de reforçar o meio-campo. Já tivemos também a saída de Renato Sanches. Florentino Luís também tem havido alguns rumores de uma possível saída, e sendo assim, as Águias estão à procura de reforçar o seu meio-campo, e Enzo Barranchea pode ser aqui uma solução. Ele que é um médio defensivo argentino do Aston Villa, que tem 24 anos e está referenciado então para poder reforçar o Benfica, sendo que na última temporada ele esteve emprestado ao Valência,
e no qual fez um gol e 2 assistências em 32 jogos. O Aston Villa pagou cerca de 8 milhões de euros para o contratar à Juventus, no qual este jogador fez parte da sua formação, e devem ser por volta desses valores, entre os 8 e os 10 milhões, que um negócio pode vir a fazer-se para a contratação deste médio argentino. Rui Costa confirmou hoje a candidatura às eleições presidenciais do Benfica, marcadas para o dia 25 de outubro. Sou recandidato à presidência do glorioso Sport Lisboa Benfica. Iniciei esta caminhada com energia renovada, com ambição reforçada e com a mesma paixão de sempre pelo Benfica e pelas suas gentes. A nossa história e a nossa mística exigem que lutemos pela vitória sempre, em todos os campos, em todos os pavilhões. É com o objetivo de continuar a fazer crescer o maior clube do mundo, que sou novamente candidato. Conto com todos para sermos mais fortes, mais ganhadores. Benfica sempre, anunciou então a Rui Costa, que fez o anúncio através das redes sociais, e junta-se assim a Martim Maier, João Diogo Manteigas, João Noronha Lopes e Cristóvão Carvalho como os candidatos confirmados às eleições presidenciais do Benfica. Jorge Jesus deu entrada com uma ação contra o Benfica no Tribunal Arbitral do Desporto. O processo tem como objeto o incumprimento contratual e remonta à segunda passagem do técnico pelo Clube da Luz entre 2020 e 2022. Entretanto, o Benfica já reagiu ao processo movido por Jorge Jesus contra o clube, garantindo que já está em contacto com os representantes do treinador. O Benfica esclarece que teve recentemente conhecimento da pretensão do seu antigo treinador Jorge Jesus. O clube já encetou conversações com os representantes de Jorge Jesus e tem total convicção de que tudo será resolvido de forma amigável, contento de ambas as partes, muito em breve. Pode ler-se em comunicado publicado no site do Benfica. Luís Miguel Henrique, advogado de Jorge Jesus, esclareceu que o processo movido pelo treinador contra o Benfica resultou de uma mera cautela devido ao prazo de prescrição, garantindo que não há nenhum conflito e que existe diálogo e plataforma de entendimento com o emblema encarnado. Basicamente, isto tem a ver com o acerto de IRS que a autoridade tributária fez ao Jorge. O Jorge, por força do contrato, é acreedor dessa quantia em relação ao Benfica, mas o devedor fiscal era o Jorge, então o Jorge pagou de imediato aquilo que a autoridade tribunal corrigiu. Movemos a ação, mas não há nenhum conflito com o Benfica, há diálogo e temos uma plataforma de entendimento. É uma questão de mera cautela processual, há um conflito processual porque ele existe, mas materialmente estamos em pleno diálogo e há um princípio de acordo em relação às questões, portanto não é nada que se deva valorizar, explicou então o advogado Jorge Jesus. Novo treinador para a equipa de futsal feminina, Paulinho Roxo é o novo treinador da equipa feminina de futsal do Benfica, anunciou hoje o clube. O técnico brasileiro de 43 anos assinou até 2027 e mostrou toda a sua felicidade aos microfones da BTV. Estou muito feliz, chego ao maior clube do país e para o recolocar em primeiro, que é o seu lugar, disse o técnico brasileiro que na época passada comandava o Famalicão, que conquistou o título na segunda divisão. O Benfica, recorde-se, perdeu o último campeonato ao ser eliminado nos quartos de final pelo Atlético, depois de ter conquistado 7 títulos consecutivos entre 2017 e 2024. Na última época foi o Nuno Alves a festejar. Temos também um novo treinador no voleibol feminino. O Benfica confirmou o brasileiro Henrique Furtado como treinador da equipa de voleibol feminino das Águias, substituindo Rui Moreira, que se sagrou campeão na última temporada. O treinador de 40 anos chega à luz proveniente dos polacos do Jastrzębski Weigl, clube no qual foi adjunto nas últimas 3 temporadas. É uma alegria imensa chegar a um dos maiores clubes do mundo, uma instituição tão forte. Estou muito feliz, muito honrado de chegar a esta grande instituição e espero fazer um trabalho que agrade muito aos benfiquistas e que possamos ser muito felizes, disse em declarações à BTV. Henrique Furtado vai ter como principal missão repetir a conquista do título nacional, depois das encarnadas o terem feito em 24-25, 50 anos depois do último título. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. O que é que tu achas aqui sobre Amar Dedić e Rafael Obrador, dois jogadores que estão quase a ser anunciados para o Benfica? Concordas com esta saída de Cockchu e quais é que são as posições que precisam mesmo de ser reforçadas no plantel das Águias? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo, subscrever o canal e coloca na caixa de comentários
Hashtag revolução no plantel. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.